sempre lembra que esse programa está sendo retransmitido pela FM Líder de São Miguel. E logo mais estará disponível na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Hoje, 10 de agosto, o programa será apresentado por Jorge de Castro e Edileia Mello. Nessa edição, nós vamos apresentar as seguintes manchetes. Câmara aprova texto base da reforma da Previdência segundo turno. Os 5 pontos mais prejudiciais para o trabalhador em geral listados na proposta. Reforma. A luta para impedir os prejuízos para os trabalhadores vai ser agora no Senado. Da noite, a Câmara dos Deputados operou a mudança mais significativa no direito à seguridade social do povo brasileiro. Uma massa de deputados comprados por emendas, aliados do empresariado e com viés antipovo, acionou uma máquina destrutiva que traturou os reais representantes da população numa votação com placar de 370 votos a favor, 124 contra e uma abstenção. O plenário aprovou, em segundo turno, o texto base da proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, Rio de Janeiro, proclamou o resultado à 00:38 da quarta-feira do dia 7, depois de 5 horas de debates. O texto segue agora para o Senado, onde o ambiente promete ser de debates acaloradas para as votações também em 2 turnos. A sessão foi encerrada logo após o anúncio do placar. Segundo Maia, os deputados começaram a discutir destaques em sessão marcada para 9 da manhã do dia 8. No segundo turno só pode ser votado destaques e emendas supressivas, que retiram pontos do texto, propostas que alteram ou acrescentam pontos, não podem mais ser apresentadas. A sessão para votar a reforma da Previdência em segundo turno começou às 19h15, depois de Rodrigo Maia passar o dia esperando a formação de quórum no plenário da Casa. Por volta das 19h50, os deputados rejeitaram o requerimento do PSOL para retirar a proposta de pauta, por 306 votos a 18. Por volta das 20h55, os parlamentares votaram o requerimento dos líderes para encerrar as discussões, depois de 2 deputados terem falado contra e 2 a favor. Aprovado com 350 votos favoráveis e 18 contrários, o requerimento ajudou a acelerar a sessão. Em seguida, deputados do Centrão e do governo esvaziaram o plenário para forçar Rodrigo Maia a encerrar e reabrir a sessão, reduzindo o número de requisições da oposição para alongar os debates. No início da noite, os parlamentares aprovaram, em votação simbólica, a quebra do prazo de 5 sessões entre as votações em primeiro turno e em segundo turno para a PEC que pudesse ser votada ainda na madrugada. Nas últimas horas, o plenário aprovou requerimentos para acelerar a sessão, como o que rejeitou em bloco todos os destaques individuais e o que impediu o fatiamento da votação do texto principal. O primeiro turno da proposta foi no dia 10 de julho. Na ocasião, o texto principal foi aprovado por 379 votos a 131. Em segundo turno, foram necessários também 308 votos para aprovar a PEC. Os partidos podem apresentar somente destaques supressivos, ou seja, para retirar partes do texto. Concluída a tramitação na Câmara, a matéria segue para análise do Senado, onde também será analisada em 2 turnos de votação. Divergências. A oposição ainda tenta modificar trechos da proposta e anunciou que apresentará os novos destaques, a quem tem direito para tentar retirar pelo menos 4 itens do texto da reforma. Então, no foco dos partidos da oposição, a retirada de trechos, como as mudanças na pensão para as mulheres, nas aposentadorias especiais, na pensão por morte e as regras de transição. A líder da minoria, deputada Jandira Fegali, do PCdoB Rio de Janeiro, reiterou nesta terça-feira, dia 6, que a oposição trabalhará na redução de danos ao trabalhador. Entre os pontos que a oposição tentará retirar da reforma estão a restrição ao abono salarial a quem recebe até R$ 1.364,43 em renda formal e a redução de novas pensões a 50% do salário médio do cônjuge falecido, com acréscimo de 10 pontos percentuais por dependente.
No entanto, para deputados da base governista, os destaques serão rejeitados independentemente dos esforços dos partidos de oposição. Senado. Serão votados no Senado os chamados destaques, que são tentativas de alterar pontos específicos da proposta. Somente após a análise dos destaques é que a votação da proposta será incluída na Câmara. Aí o texto segue para o Senado, que deve se debruçar sobre o tema a partir da próxima semana, onde começará a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, a relatoria será do senador cearense Tasso Gereissati, PSDB. A equipe econômica e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, DEM, do Amapá, acredita que até setembro as alterações das regras de aposentadoria e pensões seja aprovada definitivamente pelo Congresso e vá à promulgação. Bancada do Ceará. A maioria da bancada cearense escolheu atacar o seu direito à aposentadoria e seguridade social no início da madrugada do dia 7 deste mês. Foram 11 deputados cearenses favoráveis. Já 10 votaram contra. O deputado José Guimarães, do PT, que tinha votado contra na primeira votação no mês passado, não compareceu à sessão, pois se recupera de uma cirurgia. No primeiro turno, votado no mês passado, a bancada rachou com placar de 11 a favor e 11 contra, sem registro de ausência. É importante lembrar, né, Edilei, os principais deputados que votaram a favor da reforma. Entre eles, Domingos Neto, PSD, Dr. Jaziel, PL, nosso querido e conhecido aqui, né, querido entre aspas, Genesias Noronha, SD, Heitor Freire, PSL, AJ Albuquerque, PP, Aníbal Gomes, DEM, Júnior Malou, PL, Mose Rodrigues, MDB, Pedro Bezerra, PTB, Roberto Pessoa, PSDB e Vaidon Oliveira, PROS. George, antes da gente anunciar quem foi contra essa deforma que lasca, né, que não tem outro termo não, lasca a classe trabalhadora, vamos novamente repetir o nome das pessoas que foram contra o trabalhador, a gente guardar esses nomes porque receberam milhões e eles vão gastar esses milhões comprando voto para poder continuar o pacote de maldade deles. Vale a pena a gente reforçar esses nomes. Então vamos lá. Domingos Neto, PSD, Dr. Jaziel, PL, Genesias Noronha, SD, Heitor Freire, PSL, AJ Albuquerque, PP, Aníbal Gomes, DEM, Júnior Mano, PL, Moses Rodrigues, MDB, Pedro Bezerra, PTB, Roberto Pessoa, PSDB, Vaidon Oliveira, PROS. E a gente também teve, né, Edilei, que foram contra a reforma dessa Previdência, né, onde a gente tem que lembrar também, repetir esse número 2 vezes. Isso. Esse nome, aliás, 2 vezes. André Figueiredo, PDT, Denis Bezerra, PSB, Eduardo Bimarx, PDT, Idilvan Alencar, PDT, José Ayrton, PT, Capitão Wagner, PROS, inclusive é sempre uma surpresa, né, o voto dele, já que ele é da base do governo, né? Mas foi contra a reforma. Exatamente. Né? Célio Studas, PV, Leônidas Cristino, PDT, Luziane Lins, PT e Robério Monteiro, PDT. Só também um dos da base aliada aqui, inclusive do governo, né, atualmente no estado do Ceará, José Guimarães, que foi ausente por uma licença médica. Então, repetindo, né? Os deputados cearenses que foram contra a reforma, é bom a gente guardar esses nomes, porque a gente sabe que a política, ela define sim o nosso destino. Sem define dúvida. O preço do arroz, do feijão, do sapato, e quem está realmente preocupado com o trabalhador, pelo menos nesse item da questão da reforma da Previdência. Quem foi contra a reforma da Previdência? Os nossos deputados cearenses. André Figueiredo, PDT, Denis Bezerra, PSB, Eduardo Bismarck, PDT, Idilvan Alencar, PDT, José Ayrton, PT, Capitão Wagner, PROS, Célio Studas, PV, Leônidas Cristino, PDT, Luziane Lins, PT e Robério Monteiro, PDT. George, por que a classe trabalhadora, o movimento sindical, né, os trabalhadores de todos os níveis, assim, vamos dizer, federal, estadual, municipal, é contra essa reforma?
exatamente pegando aqui 5 pontos listados mais prejudiciais. Por exemplo, você vai trabalhar mais e ganhar menos quando se aposentar. O abono salarial vai ter o alcance reduzido. Aquela regra que quem ganha até 2 salários mínimos por mês tinha direito ao PIS/PASEP, né? 12.700.000 pessoas, 1.000 trabalhadores, pessoal, vão deixar de receber o PIS/PASEP. Por quê? Porque a regra não é mais para quem ganha até 2 salários mínimos. A regra mudou. É para quem ganha 1 salário mais 37%. Né? Não chega nem a ser nem 1,5%. Exatamente. Né? Eles reduziram ainda, que a conversa inicial era para ser 1,5%. Reduziram a um salário mínimo, né? Que não tem reajuste, que não tem política salarial. Então, assim, quando a gente vê, lê, né? E assiste que personalidades, pessoas ganharam muito dinheiro para dizer que a reforma é boa, a gente fica muito triste, porque a classe trabalhadora, né, nós que fazemos parte da classe trabalhadora, precisamos estar atento a essas coisas. Se a reforma fosse boa, precisaria, por exemplo, a Ana Hickman, né, o Datena, o Rodrigo Faro, receber dinheiro para dizer que a reforma era boa. Eles não vão se aposentar, meu povo. Eles não vão se aposentar pelo INSS. Eles já são milionários. Então, assim, receberam muito dinheiro para dizer que era boa. Mas a gente diz, realmente ela é boa. Mas é boa para quem? A pergunta que não pode calar. A reforma da Previdência, ela é boa para quem? Ela é boa para a classe empresarial. Ela é boa para o governo. Agora ela é péssima, nefasta, né? Para quem é assalariado, para quem é agricultor, para quem é professor, para quem é viúva, para quem é órfão, para quem precisa daquele benefício, né? Você necessidades especiais e você não pode trabalhar, então você ganhava aquele BPC e ele foi reduzido. Então, assim, para a classe trabalhadora ela foi muito péssima. Pode trabalhar, então você ganhava aquele BPC e ele foi reduzido. Então, assim, para a classe trabalhadora ela foi muito péssima e a gente precisa se apropriar desses conhecimentos, né? O sindicato está aqui nesse momento dando a sua contribuição. Fazendo a discussão, né? Fazendo a discussão, dizendo que ela não é boa. E agora, qual é o próximo passo? Ir para o Senado. Exatamente, né? Que é outro ponto a ser questionado, né? Inclusive lá, ela pode voltar, ainda vai voltar novamente para a Câmara, né, para a última votação, mas lá também pode ter entraves, inclusive aí entrando os próprios servidores públicos, né? Que até então a discussão é que só quem está dentro da reforma da Previdência são os trabalhadores da linha que não é os servidores públicos, né? No caso da iniciativa privada. E aí entra a discussão, inclusive o próprio relator, né, do projeto dentro do Senado, o senador Tasso Gereissati, ele também, inclusive, já se posiciona a favor de que também os servidores públicos entrem na reforma, né? Lógico. Servidores públicos estaduais. É uma porta aberta para poder, né, incluir os servidores, para poder essas regras que é a nível de regime geral vir para os regimes próprios de previdência dos municípios. Então, assim, respinga na classe trabalhadora como um todo. Sem dúvida. Né? É uma porta onde vai realmente favorecer essas mudanças que é para lascar a classe trabalhadora. Não é para melhorar, é para realmente retirar direito, retirar dinheiro e, consequentemente, aumentar a violência, né? A desigualdade social, os pedintes que a gente não via mais nos sinais, que a gente não via mais nas lanchonetes. Hoje já está aparecendo as pessoas pedindo esmola nas portas. Quer dizer, é a questão econômica do país que está parada e que para poder economizar vai tirar do assalariado, vai tirar do trabalhador, do agricultor, da professora, enfim, vai tirar de quem não tem. E lembrando, né, Tilé, que quem mais consome no nosso país são exatamente essas pessoas. Os grandes empresários, os grandes fortunas. Vão gastar lá fora. Exatamente, não gastam aqui, né? Mas vale a pena, George, essa discussão, porque tudo passa pela questão política. Próximo ano é ano de eleição,
Vamos ver quem são os nossos representantes locais, que são apoiados, né, por esses representantes a nível estadual, a nível federal, para você dizer um não. E ter cuidado, porque eles receberam dinheiro demais, 2 milhões, para poder aprovar a Previdência, essa reforma, e esse dinheiro eles vão tirar o rendimento desse dinheiro para comprar voto. Sem dúvida. Olha aí a maldade, né? E a gente não se deixar levar. A velha e a nova máxima que diz que voto não tem preço, tem consequência. Então, meu povo, vamos ter muito cuidado. Muito cuidado, porque vem tudo lobo com pele de cordeiro no próximo ano. Reforma. A luta para impedir os prejuízos para trabalhadores vai ser no Senado. A Câmara dos Deputados rejeitou todas as alterações propostas pela oposição para tentar diminuir os prejuízos da reforma do Bolsonaro para os trabalhadores. Centrais e oposição se preparam para lutar no Senado. Então, a maioria dos deputados, né, rejeitou as sugestões que as bancadas de oposição fizeram para tentar diminuir os prejuízos da reforma da Previdência para os trabalhadoras, viúvas e órfãos. Mas a votação na Câmara dos Deputados não é a última instância em que as bancadas de oposição centrais, sindicais e movimentos sociais têm para lutar contra as maldades da proposta de emenda constitucional, que é a PEC 06 de 2019 do governo de Jair Bolsonaro, do PSL. Para entrar em vigor, a medida ainda precisa passar por 2 votações no Senado. Muita coisa ainda pode mudar. É importante o trabalhador saber que a organização e a luta são fundamentais para revertermos essa reforma perversa do Bolsonaro. Alerta o presidente da CUT, Wagner Freitas. E já tem ato marcado para o dia 13 de agosto, Dia Nacional de Mobilizações, Paralisações e Greves contra a Reforma da Previdência. As CUTs estaduais, seus sindicatos, federações, confederações, as demais centrais sindicais, além dos representantes dos movimentos sociais, estão organizando e mobilizando suas bases para que as manifestações sejam uma das maiores já realizadas, afirma Wagner. A luta agora é no Senado, conclui o presidente da CUT. Regras mais duras. A reforma da Previdência acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. Estabelece a obrigatoriedade da idade mínima para se aposentar de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Além disso, limita o benefício à medida de todos os salários, inclusive os mais baixos, o que derruba o valor e estabelece regras de transições para quem já está no mercado de trabalho. Confira o que a maioria dos deputados manteve no texto da PEC. Pensão por morte. Atualmente a Constituição prevê que qualquer pensão tem de ser um salário mínimo como piso. A reforma prevê novas regras de cálculo de pensão se o trabalhador quer ganhar mais do salário e não tiver contribuído com o suficiente, ou se tiver contribuído sempre como base de um salário. Outro destaque é que isso porque a pensão, né, será de uma cota familiar de 50% de aposentadoria ou média salarial trabalhador na ativa, mais cotas de 10% para cada dependente. Contrato intermitente, outro destaque que foi votado. A bancada do PT queria que o INSS computasse todas as contribuições, mesmo que o recolhimento feito pelo segurado fosse inferior ao salário mínimo. A sugestão é que eles chamam de destaque, foi rejeitada no plenário da Câmara. O PT queria proteger os trabalhadores com contratos intermitentes, aqueles que só trabalham quando os patrões chamam, 1 ou mais dias por semana, uma vez por mês ou só nos finais de semana, como é o caso dos garçons. O que está valendo é o texto da PEC que o governo mandou para o Congresso Nacional, que determina que a INSS só pode se computar o mês da contribuição se for atingido o valor mínimo referente ao piso da categoria profissional ou salário mínimo. Também foram rejeitados destaque do PT, que queria excluir da PEC regra que restringe o recebimento do benefício de prestação continuada, BPC, a pessoa idosa ou com deficiência de família com renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Destaque do pessoal que queria manter a regra atual de pagamento do abono PIS/PASEP para quem recebe até 2 salários mínimos. A PEC prevê o direito somente para os trabalhadores de baixa renda, definidos com quem recebe até R$ 1.364 ao mês. Destaque do Novo, que queria excluir a transição para servidores públicos e segurados do INSS, na qual se exige pedágio de 100% do tempo de contribuição que faltar para cumprir esse requisito.
Destaque do PDT, que queria excluir a exigência do pedágio de 100% do tempo de contribuição, que faltar para atingir o requisito de 30 anos de recolhimento para mulher e de 35 anos para homem, no âmbito de uma das transições para segurado do INSS servidores públicos. Destaque do PSB, que propunha excluir o aumento de pontos exigidos do trabalhador sujeito a agentes nocivos, químicos, biológicos e físicos, na regra de transição. Esses pontos são a soma de idade e tempo de contribuição. Destaque do PT, que pretendia manter o cálculo atual das aposentadorias pela média dos 80% maiores salários de contribuição, em vez da proposta que determina a média de todos os salários de contribuição. Então, assim, a gente sabe que a oposição tem muito a oferecer no sentido de ter muita sugestão, né? Mas, infelizmente, na Câmara dos Deputados tiveram maioria que, além dos votos necessários, a gente vai ver como é que vai se comportar no Senado, mas a gente já fica preocupado, a Rosa, a companheira Rosa que está aqui, né, George, de saber que no Senado tem 16 partidos, mas desses 7 eles têm dívida com a Previdência. Exatamente. Então aí a gente já entra assim preocupado porque sabe que com certeza, né, esses 7 aí não vão ser a favor, né? Então, assim, é uma preocupação, mas é como diz o Wagner Freitas, presidente da CUT Nacional, é ocupar as ruas, no dia 3 já tem um movimento, denunciar quem realmente está contra a classe trabalhadora, a gente fez isso, vai continuar fazendo isso, né? Houve efeito, na eleição passada houve efeito, aqueles deputados que foram a favor daquela PEC que retirava dinheiro da saúde e da educação, que a gente também ajudou, contribuiu muito para denunciar, eles perderam voto, e é isso, é fazendo a nossa parte. Com certeza. Inclusive, Adilé, a gente deve lembrar aqui que entre esses 7 aí de partidos que devem, né, senadores que devem a Previdência, a gente tem os 2 aqui, que inclusive foram eleitos agora, né, como o deputado Cid Gomes e também o Eduardo Girão, né, que também tem dívidas aí, junto com as empresas que eles têm, né, junto à Previdência. Então, realmente, isso só demonstra que o empresariado, ele está interessado em aprovar essa reforma exatamente para não pagar essa dívida, né? Uhum. A gente vê aí os grandes bancos, grandes instituições que têm lucros enormes, né? E que não arcam, né, com seus impostos, com todas essas ações que realmente devem aí favorecer o trabalhador. Então é muito preocupante, né? A gente já sabe que então o entrave vai ser muito grande também no Senado, né? Tudo indica aí para uma possível aprovação, mas realmente a gente tem que ocupar e dar nosso recado em rua, né? Que as pessoas não estão dormindo, que as pessoas não estão... E isso não é só também a ponto da reforma da Previdência, né, Adileia? Mas também todos os ataques que estão acontecendo, entraves na educação, a gente tem muitas problemáticas até no meio ambiente, então a situação é muito complexa, né? E que merece toda a atenção da nossa população, principalmente da classe trabalhadora, que nesse momento é a mais prejudicada. Aí a gente percebe também assim, a ideia é economizar 1 trilhão, né? Aí 1 trilhão vai tirando de quem não tem condição, vai tirando, né? Reduzindo salários, suprimindo direitos. Aí enquanto isso, os grandes banqueiros, os grandes empresariados que realmente devem, eles são beneficiados. Quem é punido é quem não deve, e quem deve, eles são agraciados, né? Então é o governo dos ricos, uma triste escolha, infelizmente, né? Que o país teve em escolher essa equipe que é só para retirar direitos e não quer nem saber, né? E aumenta cada vez mais, infelizmente, a violência, porque com fome, realmente a violência, a desigualdade só tende a aumentar. Notícias sindicais. A direção do sindicato avisa aos servidores que prestam serviço que mensalmente, gente, isso aqui é tão importante, mensalmente vocês solicitem, pessoal que presta serviço, solicitem o contra-cheque no setor pessoal, vocês tirem cópia da frequência todo mês, e anualmente solicitem do setor pessoal da prefeitura a sua ficha financeira.
guarda numa pastinha, vai arquivando toda essa documentação, porque um dia você vai precisar. Pessoal que presta serviço no Chico Xeramubim, pensa que tem 10 anos, 15 anos, 18 anos de contribuição, quando chega lá, às vezes não tem nada, que nós já temos casos de pessoas que quando chega lá, você não tem nenhum real de contribuição aqui. Como? Se desconta todo mês 11% do meu salário, 9%, 8%, dependendo do que você ganha, para vir para o INSS. Pois é, desconta, mas não repassa. Então, assim, é uma orientação que o sindicato faz, peguem mensalmente, né, repetindo, os contra-cheques, e pega a frequência assinada pelo seu chefe imediato, tira uma cópia, pega uma pasta só para isso, e no final do ano exija a sua ficha financeira, porque isso aí tudo é documento que o INSS exige, já que você está pelo INSS, porque é serviço prestado, né? O que exige para poder comprovar que você trabalhou. Então, a gente já teve caso também de pessoas que lá no INSS não tinha nada, mas como ela era muito cuidadosa, ela tinha toda a documentação em casa, então ela mostrou o INSS e ela se aposentou. Então, assim, é se preocupar, porque um dia, né, com toda essa desgraça que está acontecendo aí, mas se você já tiver com muito tempo, você pode ter a sua possível aposentadoria garantida. E se não tiver documentação, ainda fica pior. Avisamos aos aposentados e pensionistas que o pagamento do mês de julho já está disponível desde ontem. E o pagamento das demais secretarias, segundo o setor financeiro da Prefeitura, está sendo efetuado hoje. E a gente já está concluindo o programa e desde já agradecendo, né, já a audiência, já convidando para nos assistir no próximo sábado e desejar aos pais, já que amanhã é o segundo domingo de agosto, pai para mim é todo dia, mas como tem a data, né, segundo domingo de agosto, a gente dedica aos pais, assim, muitas felicidades, muita paz, muita serenidade, harmonia no lar, felicidade, prosperidade, tudo de bom, né, na sua vida, esse serviço árduo, né, de criar, de educar, porque cada vez está mais difícil. Então, parabéns você, papai do céu, papai também, papai que já está no céu, né, está na pátria superior, como se chama, e que quem ainda também está na pátria terrestre, nossa homenagem, nossos parabéns. Ai, meu Deus, Dia dos Pais, né, minha gente?